Isto é o Loto Analyzer. No episódio de hoje, 3 loterias: a Lotofácil, a Quina, a Mega Sena. Em cada uma, primeiro conferimos com honestidade os palpites anteriores e depois, pelas nossas estratégias, montamos 3 volantes novos para o próximo concurso. Bora! Loteria 1 de 3, a Lotofácil. Como sempre, começamos na honestidade, conferindo os palpites anteriores. Da última vez salvamos as combinações com antecedência. Desta vez não veio prêmio grande, gastamos um definir. Acontece, a loteria é totalmente aleatória, e a gente não esconde isso. Sem desânimo, bora montar combinações novas para o próximo concurso. Começamos pelo alicerce. O programa Loto Analyzer já analisou todo o histórico de concursos a Lotofácil e montou um palpite estatístico pronto, vários volantes com 15 combinações. O primeiro volante a gente pega do jeito que está e salva como número 1, é a base calculada pelo programa, sem a nossa interferência. Daí o plano é o seguinte: passar por 5 estações de análise, escolher algumas dezenas em cada uma, juntar tudo num grupo compacto e montar mais 2 volantes próprios e independentes. Bora para as estações. E a estação principal, os desvios. Isso é a nata de todas as métricas num só lugar, a página junto quanto cada dezena se afastou da sua média teórica no longo prazo. Os maiores desvios são os principais candidatos a uma correção, as que saíram demais tendem a esfriar, e as que ficaram muito abaixo tendem a se recuperar. Pego algumas dezenas com o desvio mais forte, é o nosso sinal estatístico central, o resumo de tudo. Primeira estação, os atrasos. Em cada dezena dá para ver a quantos concursos seguidos ela não sai. Quanto maior a barra de atraso, mais atrasado está a dezena. Olha só, os números 11, 15, 25, 3, 14 estão calados há mais tempo, alguns por dezenas de concursos. Pela probabilidade, eles tendem a voltar à sua média, então eu separo algumas das dezenas mais atrasadas. Não é garantia, é uma aposta na volta à média. Segunda estação, as ondas. Este gráfico mostra como as dezenas respiram ao longo do tempo. Cada uma sobe até um pico e depois some por um tempo. A gente quer as que estão em alta agora, as dezenas quentes dos últimos concursos, saindo em sequência. A ideia é simples, às vezes uma dezena entra numa fase e sai várias vezes seguidas, e dá para tentar pegar essa embalada. Pego as mais ativas, 5, 21, 2, 9. Agora nossa seleção tem dezenas frias atrasadas e dezenas quentes em tendência, um equilíbrio entre duas estratégias opostas. Terceira estação, a matriz de atrasos. A cor mostra o ritmo de cada dezena. Células claras e quentes significam saídas frequentes, a dezena aparece com regularidade, já as células escuras e saturadas significam o contrário, faz tempo que ela não aparece. Eu percorro os últimos 50 concursos e aqui aposto na constância, pegando algumas dezenas das zonas claras, que saem com frequência. Esse é o nosso terceiro sinal independente, frequência estável. Adiciono com cuidado, para a seleção continuar focada e não inchar. Quarta estação, frequências e desvios. Aqui a gente compara quantas vezes uma dezena realmente saiu com quantas ela deveria ter saído, pela probabilidade. Um desvio grande para baixo quer dizer que a dezena saiu muito menos do que devia, está mais fria que o esperado e, pela lógica do equilíbrio, tende a se recuperar. Um par dessas dezenas subaquecidas dá variedade à seleção e cobre faixas que as outras estratégias deixaram de fora. Todas as dezenas escolhidas já estão no gerador, cada uma destacada com a cor da sua origem, dá para ver o que veio dos atrasos, das ondas, da matriz e das frequências. A regra de ouro aqui é manter o grupo enxuto, com foco. Se a gente colocar dezenas demais, o gerador devolve quase todas as combinações e o sentido da seleção se perde. Ficamos com um conjunto focado e equilibrado, exatamente o que a gente queria. Agora os filtros. Ativo um equilíbrio entre pares e ímpares. O programa mantém as linhas com uma proporção típica, já que combinações muito desequilibradas são raras. Clico em gerar. Na hora, o programa monta todas as combinações do nosso grupo que passam no filtro e mostra cada uma com soma, paridade e outros indicadores. Essa é a nossa lista curta de candidatas, é dela que montamos os volantes.
Distribuímos as candidatas em 3 volantes, com 15 combinações cada. O primeiro é a nossa base estatística do palpite do programa, o segundo e o terceiro são a seleção própria que montamos pelas estações. Salvamos os 3 para o próximo concurso Alotofácil, no dia 27 de julho de 2026. Pronto, 3 volantes independentes registrados, e no próximo episódio a gente abre esta mesma página de conferência e mostra o resultado na lata. E seguimos para a próxima loteria. Loteria 2 de 3, Aquina. Como sempre, começamos na honestidade, conferindo os palpites anteriores. Da última vez salvamos as combinações com antecedência. Desta vez não veio prêmio grande, gastamos um definido. Acontece, a loteria é totalmente aleatória, e a gente não esconde isso. Sem desânimo, bora montar combinações novas para o próximo concurso. Começamos pelo alicerce. O programa Loto Analyzer já analisou todo o histórico de concursos Aquina e montou um palpite estatístico pronto, vários volantes com 15 combinações. O primeiro volante a gente pega do jeito que está e salva como número 1, é a base calculada pelo programa, sem a nossa interferência. Daí o plano é o seguinte: passar por 5 estações de análise, escolher algumas dezenas em cada uma, juntar tudo num grupo compacto e montar mais 2 volantes próprios e independentes. Bora para as estações. E a estação principal, os desvios. Isso é a nata de todas as métricas num só lugar, a página junto quanto cada dezena se afastou da sua média teórica no longo prazo. Os maiores desvios são os principais candidatos a uma correção, as que saíram demais tendem a esfriar, e as que ficaram muito abaixo tendem a se recuperar. Pego algumas dezenas com o desvio mais forte, é o nosso sinal estatístico central, o resumo de tudo. Segunda estação, as ondas. Este gráfico mostra como as dezenas respiram ao longo do tempo, cada uma sobe até um pico e depois some por um tempo. A gente quer as que estão em alta agora, as dezenas quentes dos últimos concursos, saindo em sequência. A ideia é simples, às vezes uma dezena entra numa fase e sai várias vezes seguidas, e dá para tentar pegar essa embalada. Pego as mais ativas, 4, 34, 56, 2. Agora nossa seleção tem dezenas frias atrasadas e dezenas quentes em tendência, um equilíbrio entre duas estratégias opostas. Terceira estação, a matriz de atrasos. A cor mostra o ritmo de cada dezena, células claras e quentes significam saídas frequentes, a dezena aparece com regularidade, já as células escuras e saturadas significam o contrário, faz tempo que ela não aparece. Eu percorro os últimos 50 concursos e aqui aposto na constância, pegando algumas dezenas das zonas claras, que saem com frequência. Esse é o nosso terceiro sinal independente, frequência estável. Adiciono com cuidado, para a seleção continuar focada e não inchar. Quarta estação, frequências e desvios. Aqui a gente compara quantas vezes uma dezena realmente saiu com quantas ela deveria ter saído, pela probabilidade. Um desvio grande para baixo quer dizer que a dezena saiu muito menos do que devia, está mais fria que o esperado e, pela lógica do equilíbrio, tende a se recuperar. Um par dessas dezenas subaquecidas dá variedade à seleção e cobre faixas que as outras estratégias deixaram de fora. Estação das posições das dezenas. Aqui dá para ver em quais lugares da combinação ordenada cada dezena costuma cair, algumas puxam pro início da faixa, outras pro meio, outras pro fim. Isso ajuda a montar uma combinação com uma distribuição realista, em vez de um amontoado aleatório. Pego algumas dezenas com atividade posicional estável nos últimos concursos e adiciono à nossa seleção. Todas as dezenas escolhidas já estão no gerador, cada uma destacada com a cor da sua origem, dá para ver o que veio dos atrasos, das ondas, da matriz e das frequências. A regra de ouro aqui é manter o grupo enxuto, com foco. Se a gente colocar dezenas demais, o gerador devolve quase todas as combinações e o sentido da seleção se perde. Ficamos com um conjunto focado e equilibrado, exatamente o que a gente queria. Agora os filtros. Ativo um equilíbrio entre pares e ímpares. O programa mantém as linhas com uma proporção típica, já que combinações muito desequilibradas são raras. Clico em gerar. Na hora, o programa monta todas as combinações do nosso grupo que passam no filtro e mostra cada uma com soma, paridade e outros indicadores.
Essa é a nossa lista curta de candidatas, é dela que montamos os volantes. Distribuímos as candidatas em 3 volantes, com 15 combinações cada. O primeiro é a nossa base estatística do palpite do programa, o segundo e o terceiro são a seleção própria que montamos pelas estações. Salvamos os 3 para o próximo concurso Aquina, no dia 27 de julho de 2026. Pronto, 3 volantes independentes registrados, e no próximo episódio a gente abre esta mesma página de conferência e mostra o resultado na lata. E seguimos para a próxima loteria. Loteria 3 de 3, a Mega Sena. Como sempre, começamos na honestidade, conferindo os palpites anteriores. Da última vez salvamos as combinações com antecedência. Desta vez não veio prêmio grande, gastamos R$270. Acontece, a loteria é totalmente aleatória, e a gente não esconde isso. Sem desânimo, bora montar combinações novas para o próximo concurso. Começamos pelo alicerce. O programa Lotto Analyzer já analisou todo o histórico de concursos à Mega Sena e montou um palpite estatístico pronto, vários volantes com 15 combinações. O primeiro volante a gente pega do jeito que está e salva como número 1, é a base calculada pelo programa, sem a nossa interferência. Daí o plano é o seguinte: passar por 5 estações de análise, escolher algumas dezenas em cada uma, juntar tudo num grupo compacto e montar mais 2 volantes próprios e independentes. Bora para as estações. E a estação principal, os desvios. Isso é a nata de todas as métricas num só lugar, a página junto quanto cada dezena se afastou da sua média teórica no longo prazo. Os maiores desvios são os principais candidatos a uma correção, as que saíram demais tendem a esfriar, e as que ficaram muito abaixo tendem a se recuperar. Pego algumas dezenas com o desvio mais forte, é o nosso sinal estatístico central, o resumo de tudo. Terceira estação, a matriz de atrasos. A cor mostra o ritmo de cada dezena. Células claras e quentes significam saídas frequentes. A dezena aparece com regularidade. Já as células escuras e saturadas significam o contrário. Faz tempo que ela não aparece. Eu percorro os últimos 50 concursos e aqui aposto na constância, pegando algumas dezenas das zonas claras, que saem com frequência. Esse é o nosso terceiro sinal independente, frequência estável. Adiciono com cuidado, para a seleção continuar focada e não inchar. Quarta estação, frequências e desvios. Aqui a gente compara quantas vezes uma dezena realmente saiu com quantas ela deveria ter saído, pela probabilidade. Um desvio grande para baixo quer dizer que a dezena saiu muito menos do que devia, está mais fria que o esperado e, pela lógica do equilíbrio, tende a se recuperar. Um par dessas dezenas subaquecidas dá variedade à seleção e cobre faixas que as outras estratégias deixaram de fora. Estação das posições das dezenas. Aqui dá para ver em quais lugares da combinação ordenada cada dezena costuma cair, algumas puxam pro início da faixa, outras pro meio, outras pro fim. Isso ajuda a montar uma combinação com uma distribuição realista, em vez de um amontoado aleatório. Pego algumas dezenas com atividade posicional estável nos últimos concursos e adiciono à nossa seleção. Estação de histórico e frequências. Olhamos o quadro geral dos últimos concursos. Quais dezenas estão na roda recente e saem em grupo, e quais ficaram bem abaixo da sua média. Pego um par das que andam ativas e um par das atrasadas, assim a seleção ganha tanto a embalada recente quanto o potencial de retorno das atrasadas, cobrindo partes diferentes do volante de uma vez. Todas as dezenas escolhidas já estão no gerador, cada uma destacada com a cor da sua origem, dá para ver o que veio dos atrasos, das ondas, da matriz e das frequências. A regra de ouro aqui é manter o grupo enxuto, com foco. Se a gente colocar dezenas demais, o gerador devolve quase todas as combinações e o sentido da seleção se perde. Ficamos com um conjunto focado e equilibrado, exatamente o que a gente queria. Agora os filtros. Ativo um equilíbrio entre pares e ímpares. O programa mantém as linhas com uma proporção típica, já que combinações muito desequilibradas são raras. Clico em gerar. Na hora, o programa monta todas as combinações do nosso grupo que passam no filtro e mostra cada uma com soma, paridade e outros indicadores. Essa é a nossa lista curta de candidatas, é dela que montamos os volantes. Distribuímos as candidatas em 3 volantes, com 15 combinações cada.
O primeiro é a nossa base estatística do palpite do programa, o segundo e o terceiro são a seleção própria que montamos pelas estações. Salvamos os três para o próximo concurso A Mega Sena, no dia 28 de julho de 2026. Pronto, 3 volantes independentes registrados, e no próximo episódio a gente abre esta mesma página de conferência e mostra o resultado na lata. Essa foi a última loteria de hoje. Foram essas 3 loterias. Todos os volantes estão salvos, vamos conferir no próximo episódio, daqui a alguns dias. Deixa o like e se inscreve para não perder a conferência. Lembre-se, isto é só estatística, a loteria é aleatória e não há garantia de prêmio. Boa sorte!